Se alguém dissesse que apenas 0,5% das propriedades rurais no Brasil conseguem produzir mais da metade de toda a riqueza agrícola do país, nossa, soaria como um erro de digitação, né? Com certeza, pareceria um absurdo estatístico. Mas é a mais pura verdade. Aquele prato de comida simples que chega às mesas de quem nos ouve todos os dias, tipo o arroz, o feijão, a salada, esconde uma revolução silenciosa de um lado e, bom, um abismo tecnológico gigantesco do outro. É, aquela imagem clássica e bucólica do campo, sabe? Do agricultor olhando para as nuvens com uma enxada na mão, isso já ficou totalmente no passado. Ficou mesmo. Hoje, o que domina a fronteira agrícola moderna é uma realidade imersa em dados. São sensores invisíveis e algoritmos operando silenciosamente para tomar decisões vitais. É uma mudança de proporções tectônicas. A cadeia, desde o plantio até o preço dos alimentos lá nas prateleiras dos supermercados urbanos. Exato. E essa é a missão da nossa imersão de hoje. Vamos mergulhar fundo no material da unidade 1 do livro de Introdução à Agricultura Digital e a gente vai cruzar isso com análises de inovações práticas no campo. Perfeito. O nosso grande foco são os conceitos da agricultura digital. A ideia é traçar a jornada desde a evolução histórica da infraestrutura agrícola brasileira até chegar naquelas inovações dignas de ficção científica, tipo a nanotecnologia e a internet das coisas. Certo, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Porque, para entender para onde a nossa comida está indo, a gente precisa primeiro olhar para trás, né? Entender como o campo deixou de ser puramente analógico. O melhor ponto de partida é a década de 90. A agricultura brasileira passou por uma metamorfose estrutural fortíssima nesse período. Uma virada de chave. Exato. O mercado nacional se abriu e a gente presenciou uma mudança feroz. Houve uma concentração do controle do setor agrícola nas mãos de grandes empresas nacionais e transnacionais. A dinâmica competitiva mudou do dia para a noite. Isso significa que a agricultura familiar, que operava muitas vezes à margem dessa alta tecnologia, de repente tomou um choque de realidade, certo? Um choque enorme. Eles se viram obrigados a competir em um mercado globalizado, onde o vizinho gigantesco estava operando com custos bem menores e uma eficiência muito maior. É bem por aí. Mas, lendo os materiais, fica claro que essa modernização não aconteceu do nada, não caiu do céu. Houve um projeto científico pesado por trás disso tudo, liderado pelo Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, o SNPA, e, claro, o papel colossal da Embrapa. Moderno. Sim, não é só ir na loja e comprar. Pois é, a inovação genuína nasce da combinação entre uma necessidade social urgente e a aplicação de meios científicos para resolvê-la. A Embrapa, quando foi criada lá em 73, vinculada ao Ministério da Agricultura, tinha um desafio geopolítico enorme. Que era inventar a nossa própria agricultura. Isso. Até então, o mundo dominava a agricultura de clima temperado, sabe? Como nos Estados Unidos e na Europa, o Brasil precisava inventar, do zero, um modelo de agricultura tropical. Nossa. Isso envolvia corrigir a acidez de solos, como do Cerrado, e lidar com pragas que não morrem no inverno, porque que a gente praticamente não tem neve para quebrar o ciclo dessas pragas, né? Faz todo sentido. E a Embrapa fez um mapeamento muito claro de como as tecnologias de informação e comunicação, as famosas TICs, evoluíram para resolver esses problemas todos. Sim, eles dividem isso muito bem. O material divide isso em 3 grandes fases. E olha, a primeira fase é entre 85 e os anos 2000, é quase engraçada de imaginar hoje. Muito engraçada. Eram uns dinossauros da computação. Exato. Era aqueles computadores desktop enormes isolados lá nas sedes das fazendas. Os pesquisadores e os primeiros produtores inovadores passavam o tempo tentando adaptar softwares e planilhas estrangeiras para a realidade bagunçada do campo brasileiro. Eram sistemas monousuários clássicos. Ilhas de informação, né? Isso, a informação não circulava de jeito nenhum. Isso só começou a mudar na segunda fase, entre os anos 2000 e 2015, com o avanço da conectividade. A chegada da internet. Exato, é a virada para a internet móvel. Os primeiros aplicativos de celular voltados para o agronegócio começam a surgir e também o início do armazenamento de dados em nuvem. O produtor parou de ter que voltar fisicamente para a sede da fazenda só para registrar um dado. O que nos joga direto para a terceira fase, de 2015 em diante.
que é a era da automação pesada, das máquinas autônomas e do Big Data. Uma revolução completa. Lendo sobre o nível de conexão atual nas fontes, me veio uma imagem muito clara à cabeça. Qual? A fazenda hiperconectada de hoje parece muito mais um centro de distribuição gigante da Amazon do que um pedaço de terra tradicional. Nossa, ótima analogia. É bem esse o mesmo. Porque, pensa bem, o trator de última geração não é só um veículo puxando um arado. Ele é um maquinário hipercomplexo, quase como um leitor de código de barras gigante, escaneando o solo centímetro por centímetro. Sim, e ele vai plantando as sementes com base em mapas de fertilidade super precisos. Exatamente. E enviando todos esses pacotes de dados para a nuvem em tempo real. É surreal. A operação logística de uma grande fazenda moderna não deve absolutamente nada à indústria de alta precisão. E, para sustentar essa infraestrutura inteira, entra um volume financeiro que reconfigura todo o setor. Muito dinheiro envolvido. Demais. Todo esse hardware e software precisam de desenvolvimento contínuo, o que nos leva direto ao ecossistema das agtechs, que são as startups de tecnologia agrícola. Certo. O apetite do mercado por essas soluções é simplesmente insaciável. Só no ano de 2020, o investimento global nesse setor de agtechs bateu a marca de 26,1 bilhões de dólares. Caramba! 26 bilhões injetados para resolver problemas bem específicos, né? Desde drones que identificam ervas daninhas até softwares de gestão financeira voltados para cooperativas. Exatamente. O escopo é gigante. E a adesão de quem está lá operando a terra é igualmente impressionante. O material traz uma estatística reveladora para quem nos ouve. 90% dos produtores rurais já utilizam celular. Um número altíssimo. Muito alto. E cerca de 60% deles usam o aparelho especificamente para tocar os negócios rurais. O smartphone virou de fato a ferramenta mais importante do agricultor moderno. Substituindo de vez os antigos cadernos de anotação, né? E olha, essa adesão em massa ao mobile não é apenas por conveniência administrativa. Não. Não mesmo. Ela é uma resposta de sobrevivência a uma força externa muito poderosa, que é o novo perfil do consumidor. Ah, claro. Quem compra alimentos hoje está muito mais informado e exigente. O consumidor contemporâneo não quer apenas que o tomate seja vermelho e barato. Ele quer a rastreabilidade, quer entender a jornada daquele alimento. A gente vê muito isso na prática. O sujeito vai ao supermercado, aponta a câmera do celular para um QR Code na embalagem da hortaliça ou da carne e descobre tudo. Uhum. Ele vê o nome da fazenda, que dia o produto foi colhido, se a área de preservação ambiental foi respeitada e até qual tipo de manejo. Uma transparência total. Exato. As fazendas deixaram de ser caixas pretas isoladas no interior do país. Elas estão no centro da vitrine global agora, precisando se alinhar com métricas altíssimas, tipo a Agenda 2030 da ONU e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Até porque o mercado hoje pune severamente quem produz destruindo o meio ambiente. A tolerância acabou. Então, o que tudo isso significa? Eu quero dar um passo atrás aqui e fazer o papel do advogado do diabo por um momento. Vá em frente. A gente fala de rastreabilidade, exigências de mercado sustentável, metas globais da ONU, mas será que toda essa pressão ditada por um consumidor urbano não coloca um fardo completamente irreal nas costas do produtor rural comum? É uma ótima pergunta. Quer dizer, de uma hora para outra, espera-se que quem planta a nossa comida seja um especialista em dados, um meteorologista de precisão, gestor financeiro e, para completar, o guardião máximo do clima global. Isso não é uma panela de pressão prestes a explodir. A pressão é gigantesca, sem dúvida nenhuma. E a margem de erro na agricultura atual é praticamente zero. Mas é justamente para aliviar essa panela de pressão que as tecnologias digitais se tornaram tão indispensáveis. Então a tecnologia entra como um alívio. Sim, elas não são um peso extra na mochila do agricultor. Elas são um motor que permite carregar essa mochila. O desafio imposto pelo mundo é brutal. Produzir mais alimentos com maior qualidade, oferecendo total transparência e a parte mais difícil de todas. Que é? Usar muito menos recursos naturais, como água e defensivos. É o que chamamos de conceito de intensificação sustentável.
A tecnologia atua como um amortecedor dessa demanda toda. Faz sentido. Se uma praga ataca, por exemplo, em vez de o produtor perder a safra inteira, o que faria o preço triplicar no supermercado da cidade na semana seguinte, os sensores avisam a tempo e a perda é minimizada. O bolso do consumidor urbano agradece, claro. Mas, essa narrativa de alta eficiência, com drones salvando lavouras e sensores milagrosos, me leva de volta àquele ponto crítico que a gente mencionou logo na abertura. O abismo tecnológico. Isso. Lendo o material, fica evidente que o progresso técnico-científico não é novidade no Brasil. As fontes até fazem questão de lembrar o pioneirismo do Instituto Agronômico de Campinas, o IAC. Sim, uma instituição histórica. Que foi fundado lá atrás, em 1887, pelo próprio imperador Dom Pedro II, e tivemos saltos de produtividade massivos com a Revolução Verde nos anos 60. Ou seja, o conhecimento sempre existiu no país. Exato. A base científica brasileira é uma das mais respeitadas do mundo inteiro. Instituições como o IAC e a própria Embrapa garantiram que o país se tornasse essa potência na exportação. Sim. No entanto, o problema central nunca foi a falta de ciência, sabe? Mas sim a distribuição desse conhecimento e, claro, dos recursos necessários para o agricultor conseguir aplicar isso na prática. E aqui entra aquele dado que me fez reler o parágrafo umas 2 vezes para acreditar. É assustador, né? Demais. O material revela que cerca de 0,5% das propriedades rurais no Brasil concentram o acesso à alta tecnologia e às maiores linhas de crédito. 0,5%? 0,5%. E esse minúsculo grupo de fazendas hipertecnológicas é responsável por produzir mais de 50% de todo o valor bruto da produção da agricultura nacional. É uma concentração brutal. Então, como a gente pode bater palmas pro Agro 4.0, celebrar satélites e algoritmos preditivos, quando a realidade estrutural é que existe um abismo tão gigantesco separando o pequeno agricultor do megaprodutor? Parece que eles estão em mundos diferentes, né? Habitam planetas diferentes, operando sob a mesma bandeira do agronegócio. Isso levanta uma questão importante, que é o grande calcanhar de Aquiles do setor no Brasil, a difusão de tecnologia. Como fazer a tecnologia chegar na ponta? Exatamente. Os dados até indicam que em torno de 67% das propriedades rurais brasileiras usam algum tipo de tecnologia, mas estamos falando muitas vezes de coisas muito básicas. Tipo um aplicativo de celular simples. Isso, um aplicativo de gestão financeira ou uma máquina de colheita um pouco mais moderna. A alta tecnologia mesmo, aquela que traz os verdadeiros saltos de eficiência e lucratividade, essa esbarra na falta de estrutura. É a falta de assistência técnica, a falta de uma extensão rural de qualidade e principalmente a falta de acesso a crédito barato, né? Perfeito. Não adianta absolutamente nada a Embrapa criar o modelo preditivo mais avançado do planeta se o pequeno produtor lá do interior não consegue um empréstimo viável para comprar o equipamento que vai ler esse modelo. Não fecha a conta. Não fecha. A difusão estruturada é o que traduz a descoberta do laboratório em ganho real lá no campo. O grande desafio das políticas públicas e até do próprio mercado privado hoje é encurtar o tempo entre o surgimento de uma inovação e a sua adoção prática pelo pequeno e médio produtor. E se não encurtar? Enquanto essa ponte não for construída de maneira sólida, a agricultura de precisão vai continuar sendo um privilégio de escala e não a revolução democrática que ela tem todo o potencial para ser. A inovação só muda o país de verdade se for distribuída. Mas, apesar desse cenário super desigual, a fronteira tecnológica não espera ninguém. Não mesmo. Ela avança a passos largos. E a ironia desse nosso momento histórico é que enquanto a gente discute como levar um sinal de 3G básico para conectar a maior parte das propriedades, o 1% lá do topo da pirâmide já está literalmente manipulando a matéria no nível atômico. É um contraste absurdo. Total. Vamos olhar para onde o limite dessa eficiência já está chegando nas mãos de quem tem acesso a isso tudo. Porque aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Vamos entrar no mundo invisível da nanotecnologia e da internet das coisas. Adoro essa parte. A nanotecnologia representa uma quebra de paradigma total na forma como a gente lida com a biologia das plantas. Explica um pouco dessa escala para a nossa audiência. Claro.
Estamos falando de manipular estruturas menores que 100 nanômetros. Para dar uma perspectiva melhor, um fio de cabelo humano tem cerca de 80.000 a 100.000 nanômetros de espessura. Uau, é invisível mesmo. Completamente. E levar essa escala de precisão para a agricultura significa reescrever todas as regras de proteção e nutrição das lavouras. O material cita algumas aplicações muito impressionantes, tipo o uso de nanofilmes e nanoemulsões. Mas o que mais me chamou a atenção não foi só o tamanho minúsculo da coisa. Foi a, digamos assim, inteligência física desses materiais. Como assim? Tradicionalmente, aplicava-se defensivos na lavoura e a pessoa cruzava os dedos esperando que uma parte atingisse o alvo e o resto, bom, acabava se perdendo no solo ou na água. O famoso desperdício. Exato. Só que com a nanotecnologia, princípios ativos de inseticidas, herbicidas ou fertilizantes são embalados dentro de nanocápsulas poliméricas e elas não abrem de qualquer jeito. Ah, a engenharia por trás disso é brilhante. Essas nanocápsulas podem ser desenhadas em laboratório para se romperem apenas sob gatilhos ambientais muito específicos. Gatilhos ambientais. Isso. Por exemplo, a cápsula pode ser programada para liberar o herbicida apenas quando o nível de umidade do solo atingir a marca exata que a planta precisa para absorção. Não brinca. É sério. Ou, o que eu acho ainda mais impressionante, o polímero pode reagir especificamente ao pH do sistema digestivo de uma praga particular. Espera, a cápsula só abre dentro do inseto. Exatamente. O inseto morde a folha, ingere a cápsula e só então, em contato com o pH do estômago dele, o ativo é liberado. Nossa, isso é espetacular. Isso reduz o volume total de químicos despejados no campo de forma drástica. Muito drástica. O impacto ambiental despenca, o custo com insumos cai vertiginosamente para o produtor e a proteção continua altíssima, porque o ataque da praga é neutralizado de forma cirúrgica. Cirúrgico mesmo. E se a nanotecnologia cuida da eficiência lá no nível molecular, invisível, a internet das coisas, a famosa IoT, cuida da inteligência no nível macro, garantindo que tudo conversa entre si. A rede que une a fazenda toda. Exato. São milhares de sensores interligando cada canto da fazenda à rede. A internet das coisas retira o produtor daquela posição antiga de alguém que apenas reage ao clima, sabe? E o coloca na posição de quem se antecipa. A fazenda deixa de ser passiva e passa a, falar. A mandar mensagens, literalmente. Sim. Em vez de o agricultor precisar cruzar hectares e hectares de terra numa picape só para verificar se a irrigação está funcionando, os sensores enterrados lá no solo medem a umidade, a temperatura e os níveis de nutrientes em tempo real. E mandam tudo para a tela dele. Sensores em reservatórios avisam sobre o volume de água também, né? Exato, o controle hídrico fica nas palmas das mãos. Agora, a parte que eu achei mais inovadora nos textos envolve a pecuária. Os colares, né? Sim. Colocar um chip de IoT no pescoço de uma vaca, no formato de um colar inteligente. Isso muda completamente a dinâmica de como se cria gado. Vira gado conectado. Literalmente. Porque esse sensor monitora o padrão de movimentação, a ruminação e os sinais vitais do animal. Com isso, ele não apenas avisa o momento exato em que a vaca entra no período ideal de reprodução. Ele atua como medicina preventiva pura. Como funciona essa prevenção? Olha que genial. O colar percebe que os sinais vitais daquela vaca estão alterados dias antes de o animal apresentar qualquer sintoma físico de doença, como febre ou apatia. E aí, ele envia um alerta direto para o celular do pecuarista. Uau, então o animal é tratado antes mesmo de o quadro clínico se agravar de fato? Exato. E isso evita o uso excessivo de antibióticos e a perda de peso do gado. É benefício para o bem-estar animal e para o bolso do produtor. Fantástico. Só que toda essa sinfonia de sensores emitindo alertas, nanocápsulas, colares inteligentes, tudo isso precisa ser processado em algum lugar. Gera uma montanha de dados. Uma montanha. O que nos leva ao papel crucial das plataformas digitais e da internet na agricultura atual. Há, por exemplo, o movimento direto do e-commerce, eliminando aqueles atravessadores tradicionais e permitindo que o produtor venda suas safras diretamente em plataformas online, preservando muito mais a margem de lucro. E além das ferramentas comerciais, as plataformas de inteligência viraram basicamente o cérebro das operações. Onde tudo se conecta.
O material destaca algumas soluções muito legais, tipo o Agro API da Embrapa. Essa é fantástica. Pois é, que basicamente pega modelos matemáticos e agropecuários ultra complexos que os cientistas levaram décadas para desenvolver. Eles pegam tudo isso, colocam na nuvem e permitem que desenvolvedores de software criem aplicativos práticos em cima disso. Democratiza a inteligência de dados, né? Exato. E há também sistemas muito específicos e vitais sendo usados, como o Sigma ABC. Ah, o Sigma ABC é um exemplo perfeito de tecnologia respondendo àquela exigência global do consumidor que a gente mencionou mais cedo. Sobre a rastreabilidade e o clima. Isso. Trata-se de uma plataforma focada em avaliar a pegada de carbono e as emissões de gases de efeito estufa nos sistemas agropecuários. Muito necessário hoje em dia. Sim, porque se o mercado europeu ou o mercado asiático exige a comprovação de que uma carga de soja foi produzida de forma sustentável, o produtor precisa de dados auditáveis, concretos, e é exatamente isso que sistemas como o Sigma ABC fornecem para ele. Até mesmo plataformas que a gente usa na cidade, no nosso dia a dia, ganham funções de vida ou morte lá no campo. Um aplicativo simples como o AccuWeather, por exemplo. Aquele de previsão do tempo. Esse mesmo. Ele deixou de ser só um jeito da gente saber se leva guarda-chuva ou não para o trabalho. Integrado às operações agrícolas, ele permite prever tempestades, frentes frias extremas ou chuvas de granizo em tempo real. Nossa, isso salva plantações inteiras. Sim, dá aquela janela de poucas horas que é crucial para a colheita expodamente ou para cobrir uma área sensível. Evita milhões em perdas. E olha, a única maneira de um ser humano não enlouquecer completamente tentando analisar dados de satélite climáticos, alertas de umidade do solo, notificações de vacas doentes e o sobe e desce do mercado de commodities simultaneamente... É impossível para um cérebro só. Exatamente. A única maneira é delegar a interpretação disso tudo. É aí que o aprendizado de máquina, o famoso machine learning, entra no jogo para valer. O robô pensando pelo produtor. Em termos práticos, sim. São algoritmos que devoram terabytes de informação, aprendem com padrões históricos e cruzam tudo isso instantaneamente para sugerir a melhor decisão possível lá no painel de controle do agricultor. Incrível. Se conectarmos isso com o cenário maior que os materiais apontam, vemos uma transição inexorável rumo à chamada agricultura inteligente. Que é basicamente construir um sistema nervoso central para a fazenda inteira. A essência da agricultura inteligente é essa mesmo. É criar ecossistemas que não apenas informem o que está acontecendo, mas que sejam altamente autônomos e preditivos. Sem o humano interferindo toda hora. Exato. O objetivo final é que as intervenções humanas rotineiras deixem de existir. As máquinas e os sensores executarão a rotina diária perfeitamente. E a intervenção humana ocorrerá exclusivamente naqueles momentos em que o sistema identificar exceções muito graves ou quando uma decisão puramente estratégica do negócio em si for necessária. Bom, o que a gente percorreu nesta imersão ilustra a complexidade monumental de garantir o alimento do nosso futuro. Sem dúvida. É um universo fascinante. Vimos como aquelas antigas dinâmicas de mercado nos anos 90 forçaram o campo brasileiro a inovar, impulsionado por toda a ciência tropical da Embrapa. Discutimos a evolução dos computadores isolados da primeira fase para esses maquinários de hoje, que se assemelham a data centers ambulantes. A revolução conectada. Sim, analisamos o peso daqueles bilhões de dólares das startups agtechs tentando resolver gargalos de sustentabilidade. Tudo exigido por um mercado consumidor que agora quer transparência absoluta no prato. E com toda a razão. Com certeza. Também não fechamos os olhos para o paradoxo difícil de engolir de ter apenas 0,5% das propriedades concentrando metade da riqueza produzida, o que destaca aquele desafio monumental de levar assistência técnica, extensão e crédito ao pequeno produtor. A ponte que ainda precisa ser construída. E, por fim, a gente explorou os limites técnicos fascinantes de hoje. Desde as cápsulas microscópicas inteligentes de nanotecnologia até os colares que monitoram vacas doentes via internet. Tudo isso amarrado por inteligência artificial. A mesma conectividade que domina os celulares urbanos de quem está nos ouvindo é a infraestrutura que está de fato segurando as pontas da segurança alimentar e climática global. É uma responsabilidade enorme depositada sobre os dados. E ao olharmos para
toda essa automação e para o avanço rápido dessas plataformas de inteligência que mapeiam desde o carbono no solo até o clima global, eu deixo uma provocação sobre o papel humano no meio de tudo isso. Qual a provocação? Se a gente caminha em direção a um campo onde sistemas de inteligência artificial decidirão, de forma completamente autônoma, a gota exata de irrigação e o miligrama de nutriente que cada planta precisa, o que vai ser do conceito de agricultor no futuro? É verdade. Será que a profissão vai ser reduzida a apenas um gestor de algoritmos sentado numa sala com ar-condicionado na cidade? E se for esse o caso, qual é o preço da gente perder a intuição empírica? Aquele conhecimento ancestral passado por gerações desde os tempos do Império, de sentir a terra, entender os ciclos naturais só de olhar o tempo e de ter uma ligação biológica e direta com o alimento que brota do solo. Nossa, uma reflexão pesada e bem necessária para quem nos ouve digerir junto com a próxima refeição. A tecnologia resolveu os números e a escala, mas o que acontece com a alma desse processo agrícola ainda é um livro aberto. É muito mais do que apenas comida no prato. Muito obrigado por acompanhar a gente em mais esta imersão. Até a próxima investigação.